Lucas capítulo 10, o versículo 25 até o 37. Talvez essa seja uma das parábolas mais conhecida de todos nós, né? Junto com a do filho pródigo, junto com a da ovelha perdida. Essa parábola que nós vamos meditar nessa noite é a parábola do bom samaritano. E é também muito conhecida. E eu convido você a ler comigo Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 em diante. Amém? Estou ouvindo ainda algumas folhas virando. Vamos ler o texto sagrado. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, respondeu bem. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, disse. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Todos nós, em algum momento da caminhada da vida, da caminhada cristã, já ouviu falar da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela vem um pouco depois daquele episódio que eu preguei alguns domingos atrás, o episódio da transfiguração. E entre a transfiguração e Jesus contar a parábola do bom samaritano, tem um episódio também interessante, que é quando Jesus envia os 70, envia seus discípulos à missão. Então, Jesus caminha eles de 2 em 2. Eles vão à missão de levar o evangelho de Jesus a cidades desconhecidas de 2 em 2. Jesus era um homem que pensava. Era um homem que pensava estrategicamente. Ou seja, ele queria expandir o reino de Deus, o evangelho, as boas novas, o mais rápido possível, porque ele entendia do tempo que ele tinha para fazer isso. Então ele pega esses 70 e envia. No mínimo, eles foram em 35 lugares diferentes. No mínimo. Jesus, então, era um cara que ensinava de forma estratégica. Ele ensinava
de uma forma diferente dos religiosos da sua época. Jesus não era um cara sistemático, dogmático, que queria ensinar mandamentos, mas Jesus ensinava contando histórias e histórias. Histórias com H e histórias com E. Por exemplo, na leitura que nós fizemos, o começo é uma história. Lucas está relatando uma história real de Jesus conversando com um perito da lei. Mas aí depois Jesus conta uma história com E, que é uma parábola. É quando Jesus usa de figuras. É quando Jesus usa ilustração. Então Jesus tem um modo peculiar de ensinar os seus discípulos, aqueles que o ouvem. Jesus ensina contando história. E é interessante pensar nisso, porque como que a gente ensina as crianças? É dando regras, mandamentos? Não, a gente ensina as crianças contando história. E se a gente pensar que Deus é Pai e nós somos filhos, Jesus está contando história para os seus filhos. Ensinando o Evangelho, as boas novas, a nós, irmãos e irmãs, contando histórias com H e histórias com E. Às vezes com H ele recorre às histórias de Davi, de Abraão e de outros do Antigo Testamento, que são fatos reais, literais, e às vezes ele conta parábolas. E é legal que se você conta uma história para o seu filho, quem tem filho pequeno, filha pequena, conta uma história para ele, com vários detalhes. Pergunta daqui a um mês sobre a historinha para você ver. Eles vão contar do jeitinho deles. A essência da história fica. Jesus tinha essa sabedoria divina para ensinar contando história. E aí nós vamos para o texto que nós lemos. Esse texto ele vai apresentar dois grandes temas da religião: vida eterna e amor ao próximo. Vida eterna e amor ao próximo, que são temas exclusivos da religião. É difícil falar desses temas em outros contextos. Amar o próximo e vida eterna são assuntos da religião, próprios da religião. E nesse texto que nós lemos, o foco, o guarda-chuva é religião, e os temas debaixo desse guarda-chuva é vida eterna e amor ao próximo. Por exemplo, em Lucas capítulo 6, o tema é outro, o tema é lei. Jesus está falando do sábado, está discutindo com os religiosos sobre o sábado. Ele está falando, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí, aliás, eu sou maior que o sábado, eu sou senhor do sábado. Isso ele arrumou uma confusão lascada com os judeus da sua época, os religiosos, com um perito da lei que nem esse que veio conversar com Jesus. Inclusive, é a partir desse capítulo 6 que eles começam a tramar e perseguir Jesus e querer a cabeça de Jesus de qualquer jeito. Matar Jesus. Porque Jesus mexia com o status quo da sua época. O Evangelho, as boas novas de Jesus, mexia com os poderosos da sua época. Então, ali no capítulo 6 de Lucas, o assunto é lei. Por exemplo, nas bem-aventuranças, que é muito conhecido também, o assunto principal é questão política. Quem pensa que Jesus não falou de política está muito enganado. As bem-aventuranças têm um viés político. É que Jesus não ficava pendendo nem para a esquerda nem para a direita, ele pendia para a justiça. No entanto, as bem-aventuranças falavam de quê? Bem-aventurados que choram, serão consolados, os que sofrem, os que têm fome e sede de justiça. O tema lá está mais para questão política, mas aqui onde a gente leu é questão religiosa, é vida eterna e amor ao próximo. E ninguém melhor para discutir sobre isso do que um mestre da lei do tempo de Jesus, do que um perito da lei, do que um rabino, do que um fariseu, do que um religioso daquela época, do que um nômicos do grego, que também é a tradução para advogado daquela época. O advogado da lei, aquele que defendia a lei. O que advogado faz? Defende causas. Baseado no quê, Carlinhos?
nas leis. Tinha que ter advogado na história, né? Mas há advogados bons e ruins, assim como há pastores bons e ruins, assim como há administradores bons e administradores ruins. Mas tem que ter um advogado para causar aqui, né? Tem que ter um doutor da lei. Mas há sempre bons e ruins. Inclusive, nos tempos de Jesus, haviam homens sinceros, líderes religiosos, judeus sinceros. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos foi sincero. Quando ele ouviu falar do evangelho de Jesus, ele falou: eu vou ter que ter com esse homem à noite. Porque se eu for de dia, os outros religiosos vão me perseguir. E eu sou líder da sinagoga, sou líder no templo, eu vou ter problema. Mas a mensagem que ele prega, tá aqui na lei de Moisés. É isso mesmo. E será que ele é o Messias? Então havia religiosos bons também no tempo de Jesus. O que não é o caso desse. Porque eu peço para você, fique com a sua Bíblia aberta, porque normalmente a gente vai expondo o texto, né? E aí a gente vê que esse religioso que vem diante de Jesus, ele está mal intencionado. O texto que lemos diz que ele quer pôr Jesus à prova. Ele não foi com sinceridade, ele quer provar Jesus, provocar Jesus. Lembra que desde o capítulo 6 eles estão querendo caçar alguma escorregada de Jesus para ter motivos para levar ele diante das autoridades e levar a cabo um plano de maldade deles, de maldade humana. E aí o versículo 25 que nós lemos vai dizer que em determinado momento um perito da lei se levanta para pôr Jesus à prova e ele faz a seguinte pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a mentalidade desse religioso. Vamos lá. Não entendeu nada do que Jesus tinha ensinado até aquele momento. Por quê? Ele falou assim: o que fazer para herdar a vida eterna? Ele acha que ele precisa fazer alguma coisa, se esforçar, fazer algo para receber a vida eterna. Ele acha que é pelos esforços, pelo mérito, pelas boas obras que se conquista vida eterna. E além disso, ele fala assim: como que eu faço para herdar a vida eterna? Olha que interessante, herança. Você faz alguma coisa para receber herança, capitão? Você pode fazer para perder a herança, né? Ou você pode aprender, como as novelas ensinam, a matar o pai ou a mãe para receber a herança. Aí você está fazendo alguma coisa para antecipar o fato. Mas herança, você não precisa fazer nada para receber. A herança nós não a merecemos, nós recebemos por sermos filhos. A herança que nós temos, queridos, já está garantida por meio do sangue de Cristo Jesus. A herança da vida eterna, esse fetiche pela vida eterna que se criou e que representa a cabeça desse religioso, não existe. É uma falácia no meio da religião, das igrejas. O que a gente precisa fazer para receber a vida eterna? Crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso. A cabeça, só nessa questão da vida eterna, faz a gente esquecer do amor e da justiça aqui do reino de Deus, que já está entre nós, que já está em nós. A gente se esquece de João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida plena, em abundância. A gente fica com a cabeça na eternidade e enrijece o coração para as questões da vida. E acha que tem que fazer coisas para herdar a vida eterna. Esse religioso estava enganado. Se você pensa assim, creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Essa é a vida que já vivemos. A eternidade começa já.
a gente tem uma mente dicotômica, a gente acha que aqui é aqui e agora e que nós não estamos vivendo a eternidade, que depois que morrer que começa a eternidade. Deixa eu falar um negócio para você, a vida continua. Nós passaremos por um tempo que não se chama Cronos, que é o cronológico do tempo, que eu tenho que ficar de olho, para não me estender nas palavras. Mas nós passaremos por Kairos, por o tempo de Deus. Mas a vida eterna começou. Nós já vivemos. E nós não podemos viver a vida pensando só na vida por vir, mas pensando no já, no aqui e no agora. Porque o reino de Deus já iniciou, mas ainda não se completou em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude é na volta do Cordeiro, ou no momento que nós passamos para o Kairos de Deus. Mas vamos caminhar para o versículo 26. Jesus responde, porque foi uma pergunta: ô mestre, o que eu faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, sabiamente, vai dizer assim: o que está escrito na lei? Como você a lê? Eu acho interessante Jesus falar isso, porque assim, Jesus conta história. E Jesus, ele usa um método chamado maêutico. Ele não vai tacando mandamento na pessoa. Os gregos faziam isso. Eles dialogavam e trocavam perguntas, e no meio das perguntas surgia o ensinamento, a essência daquilo que Jesus estava falando. E o mais curioso é que Jesus fala assim para um mestre da lei, para o rabino: como você lê? Eles adoravam usar essa expressão nos tempos de Jesus. Os mestres da lei, entre eles, adoravam usar essa... Como você lê, mestre? Porque haviam escolas rabínicas no tempo de Jesus. Haviam duas grandes escolas. E quando eles iam discutir a lei, um virava para o outro com aquela pompa e: como você lê? E aí Jesus usa a mesma expressão. Você conhece, você é perito da lei, você é advogado da lei. Me diz uma coisa, como você lê? Vocês gostam de se envaidecer com essa expressão? Então vem comigo agora. Como você lê? E aí ele lê. Jesus também, de certa forma, está testando esse mestre da lei. E aí ele responde, versículo 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O cara respondeu perfeitamente. O cara respondeu bem. O mestre da lei, de fato, conhecia a lei. Porque não tem esse texto desse jeitinho na lei de Moisés, não tem. Tem uma parte dele em Deuteronômio, capítulo 6, e tem outra parte dele em Levítico, capítulo 19. Então, esse doutor da lei, ele não era doutor à toa, ele conhecia de fato. Ele poderia ter enrolado Jesus na resposta dele, porque os fariseus criaram 613 mandamentos baseados nos 10 da lei de Moisés. Ele podia ficar costurando esses mandamentos que eles criaram para dar uma resposta para Jesus, mas não. Ele conhecia, ele costurou esses textos e ele conhecia o cerne da lei de Moisés, o conteúdo da lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com tudo que você é. Assim como Jesus se entregou com tudo que Ele é, na canção que cantamos, né, Cid? E ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele fala, ele dá uma resposta para Jesus de uma pessoa que conhece a lei. No entanto, Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 28, fala exatamente isso. O próprio Jesus resume a lei do jeito que esse erudito falou para ele. Amar a Deus sobre... Jesus reduz a lei e diz exatamente isso: amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro grande mandamento, e o próximo como a ti mesmo. Ele dá uma resposta que o próprio Jesus utiliza na pregação do Evangelho.
E aí eu abro um parênteses, eu já disse isso em outras ocasiões, vou dizer de novo. Nem todo mundo que fala de Jesus, que cita texto bíblico de cor e salteado, conhece Jesus, anda com Jesus. Essa semana eu conversava com uma amiga, está frequentando a nossa igreja, e ela contando mais um pouco das histórias que ela vivenciou em outra igreja, e eu confesso para vocês que a gente ia falando e meu coração ia se enchendo de raiva, de ver a capacidade de homens inescrupulosos, maldosos, que têm a capacidade de dividir famílias e acreditar isso a Deus. Que Deus é esse? E cita versículo ainda, os infelizes. Você tem que obedecer à autoridade. Que autoridade é essa? Só se for de Satanás. De Satanás a gente não obedece, a gente obedece o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu confesso para vocês que eu fui orar depois que cheguei em casa, porque eu fiquei bravo. Eu falei, gente, por isso que a gente em alguns ambientes tem que quase pedir desculpa por dizer que é cristão, que é evangélico. Quem está no universo universitário, acadêmico hoje? Dependendo do ambiente, você tem que pedir desculpa, porque é cristão, porque é evangélico. E aí eu não tiro a razão de algumas pessoas, por conta de gente que cita a lei, fala da Bíblia, fala de Jesus, mas não conhece Jesus, não anda com Jesus. Cuidado, gente, cuidado. A gente se reúne para cultuar Jesus e para aprender de Jesus e para crescer fé no coração. A mensagem do Evangelho de Jesus, deixa eu falar um negócio para vocês. Mensagem do Evangelho de Jesus, boas novas do reino de Deus, ele tem que fazer 3 coisas no nosso coração. Ele tem que nos edificar, tem que nos consolar e tem que nos exortar, porque nós somos bicho ruim também. Quem fala que não peca, pronto, mentiu, pecou. Mentiroso. O Evangelho de Jesus tem que edificar, consolar e exortar. Tem que criar desconforto. Mas não é essa coisa louca aí que se vê em alguns lugares. Se cria desconforto porque põe brasa de fogo na nossa cabeça e a gente pensa naquilo, e pensa no Evangelho, e pensa de como agir melhor, como ser pessoas melhores. Não no céu. Aqui e agora. Hoje e amanhã. Então, cuidado, viu, gente? Cuidado, cuidado. E aí, ele dá essa resposta, né? Conhece bem a Bíblia, conhece bem. E aí, no versículo 28, Jesus elogia a resposta dele. Jesus fala, ó, respondeu bem. Né? Na minha versão, fala assim, ó, respondeu corretamente. Então, agora, faça isso e viverá. A resposta de Jesus. Faça isso que você acabou de me responder, faça e viverá. Fazer, querido, é uma ação. Não é só falar. A gente que gosta de jogar uma bola, né, capitão? Alain, a gente que gosta de jogar uma bola. Joguei bola hoje, viu, gente, de manhã. Joguei bola, o time ganhou, glória a Jesus. Vamos dar uma risada aí, quebrar um clima, está todo mundo me olhando. Aleluia. Eu não fiz gol, pena. Mas na várzea, brincando de bola, os amigos falam assim, falar até papagaio fala, não é? Hoje eu brinquei com um amigo, eu fui para a área, falei assim, vou fazer um gol de cabeça. Ele falou, você? Aí eu falei, eu vou. Ele, falar até papagaio fala. Por isso que eu lembrei. Falar até papagaio fala. O que Jesus está dizendo aqui para esse homem é o seguinte, você falou bem, agora faz isso aí. Agora faz e viverá. Olha que legal que Jesus responde ele. Faz e viverá. Jesus não falou assim, faz e herdará. Lembra da pergunta dele lá? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, faz e viverá. Não falou assim, faz e herdará. Fazer é obrigação nossa, mesmo conhecedor do Evangelho de Jesus. Ser correto é o mínimo que você pode fazer, tá? Por isso que Jesus contava história e não contava dogmas, receitas moralistas. Jesus contava história para ensinar a gente a ser gente como a gente deve ser, como gente é.
Jesus contava história para ensinar isso. Então Jesus falou: faça e viverá, não herdará. Ou seja, faça isso e viva a vida eterna já. Agora, por que você vai ficar esperando depois? Viva. Simplesmente viva. Simplesmente viva. Não para a vida, não. Tem acontecimentos na vida que parece que quer nos impedir de viver. Não. Viva. Viva. Jesus dá um checkmate no doutor da lei aqui. Por isso que ele tenta problematizar a questão mais para frente. Tentando escapar, sabe do quê? Do mandamento do amor. O cara conhecia a lei, mas ele estava querendo fugir do mandamento do amor. Por isso que ele problematiza. No versículo 29. Vamos lá, versículo 29. Jesus está desenhando para ele o que ele tem que fazer. Você conhece a teoria, você é bom. Agora vamos para a prática. Aí Jesus fala assim, versículo 29. Na verdade, o cara, né? Mas ele, querendo se justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Olha ele tentando problematizar. É um João sem braço, né, que a gente diz? Aquele cara que finge que não está entendendo nada. Ele sabia do que Jesus estava falando. Ele estava querendo fugir da responsabilidade de amar. Aí, mas por quê, né, na verdade? Porque o amor desse homem é um amor seletivo. Não é um amor abrangente. Ele ama o igual. Ele ama o israelita judeu, da tribo de Judá. Ele não ama o das 10 tribos. Tem uma questão política que quem frequenta a igreja sabe, que Israel foi dividido, o samaritano da parábola foi para o norte, os israelitas judeus ficaram no sul, e aí tem uma briga entre irmãos, entre família, tá? Então esse perito da lei que está em Jerusalém, ele ama o igual, ele ama aquele que é judeu de Judá, ele não ama o da Samaria. Aliás, o judeu, que às vezes esses judeus aí da família dos tempos de Jesus, alguns até dos nossos dias ainda, são difíceis. Sabe qual era a oração que os rabinos faziam todos os dias, os mestres da lei, os religiosos faziam dos tempos de Jesus? E que isso tem relatos nos próprios textos deles, e que historiadores também nos relatam. A oração que eles faziam diariamente: obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci cachorro, e porque eu não nasci samaritano. Olha que bênção, ele nivelou mulher, cachorro, samaritano. Aliás, em João 8, capítulo 8, quando os judeus vão falar do samaritano, eles falam assim: samaritano é endemoniado. Olha lá, meio irmão, os caras são tudo da mesma família, da mesma raiz. Mas olha a oração que esses homens faziam diariamente: obrigado porque eu não nasci mulher, que eu não nasci cachorro e não nasci samaritano. Olha os religiosos que vinham falar com Jesus. Olha os mestres da lei que ensinavam no tempo de Jesus. Por que você acha que Jesus vivia defendendo mulher? Porque Jesus é o cara. Porque Jesus sabia da dificuldade que era ser mulher naquele tempo. Se você acha que é difícil ser mulher hoje, imagina naquele tempo. Eu confesso para vocês que é mesmo. Mulheres passam dificuldades que nós homens não passamos, tá? Você pode sair daqui da igreja hoje e ir para sua casa a pé, você pode correr o risco de encontrar assaltantes, né? Você pode. Mas mulher pode enfrentar outros perigos. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Por isso que Jesus, quando viu uma mulher num poço, foi lá conversar com ela, porque sabia da história dela. Sabia que era uma mulher que a sociedade não dava nada para ela. Esses dias o Fernando pregou da mulher que ia ser apedrejada, né? O Fernando até enfatizou: mas cadê o homem? Vamos meter pé na mulher, mas a mulher adulterou sozinha? Olha como a mulher era um cachorro naquela sociedade. Olha como a mulher era tida pelos religiosos. Era só uma propriedade. Então Jesus sabia dessas questões. E olha aí, o amor desse homem, eu vou fechar esse parênteses, né? Eu li isso e eu falei: eu preciso compartilhar isso com a igreja, para ver com quem que Jesus lidava no tempo dele. Não é exclusividade nossa, esses falsos profetas, esses homens que falam um monte de mentira nos nossos dias. Jesus encarava eles lá também.
Mas o amor desse homem era seletivo. Ele só amava aquele que era igual. E na verdade, quando a gente ama aquele que é igual a nós, a gente ama a nós mesmos. Não entendeu nada do Evangelho de Jesus. Quando a gente ama o igual, a gente ama a si próprio. A gente ama o eu. A gente é egocentrista. Amo o meu umbigo. Eu não estou amando o outro, estou amando o que é igual. Eu amo a mim. Amar a mim mesmo é o oposto do amor revelado em Jesus e pregado por Jesus no Evangelho e no Reino de Deus. Amar desse jeito seletivo. O cerne da mensagem aqui hoje, queridos, não é vida eterna não, tá? É amor. Vocês vão ver que é amor. É amor. Amor. Esses dias eu fui falar sobre amor na escola das minhas filhas, para pais e mães. Já disse o poeta, já diz a letra da música, o que o mundo precisa é de amor. E se nós, a igreja de Jesus, não compartilhar o amor que abraça todos nós, quem é que vai? E quando a gente fala de amor, a Bíblia dá duas definições de Deus na Bíblia. Uma que Deus é espírito e a outra Deus é amor. Nós temos a obrigação de compartilhar amor na sociedade. A igreja precisa amar. Amar. Não a si próprio. Esse homem amava seletivamente. A religiosidade dele, a espiritualidade desse homem é equivocada, é errada. Ele pensa que ama a Deus, que entende de Deus, que vê Deus, ele consegue ver Deus, mas não. É incoerente a sua espiritualidade, a religiosidade desse homem e de outros da época dele e dos nossos dias também. Porque não tem como cumprir, escuta isso, não tem como cumprir o primeiro mandamento sem cumprir o segundo. Não tem. E não sou eu que estou falando não, é João. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Reduzindo aqui, cortando o versículo, é assim, ó. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, queridos, Deus se revela também a nós através do próximo. E amar o próximo, então, é amar a Deus. E amar a Deus é amar o próximo. Ou seja, os dois mandamentos são, na verdade, um só. Vocês entenderam que não dá para amar Deus e não amar o outro, não dá para amar o outro e amar, não dá. Os dois, na verdade, é uma coisa só. Não existe na espiritualidade cristã amor ao próximo e ao não próximo. Não existe amor aos amáveis e os não amáveis. Não existe os seletos para serem amados. No reino de Deus não há acepção de pessoas. No reino de Deus se ama a todos. Se ama a todos, queridos. Não tem seletividade. Se ama a todos. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui também. Que quando eu ficava pensando nisso, eu falei, meu Deus, é difícil, eu sei que é difícil, mas é isso. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não sei se eu vou aliviar ou vou piorar, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu refleti dentro desse texto. Eu vou explicar um negócio aqui também. Que amar é diferente de gostar. Amar é diferente de gostar. Existem pessoas que são tóxicas. E que coisas tóxicas fazem? Fazem mal. Faz mal. A companhia de certas pessoas faz mal. Tem vários ditados. Olha com quem anda e direis quem és. Né? As más conversações corrompem os bons costumes. Há pessoas que são tóxicas. E eu não sou obrigado a gostar de alguém assim, não. Isso é questão de afinidade, queridos. Isso é questão de simpatia. Isso é questão de empatia.
E eu vou piorar isso que eu estou falando, porque eu estava lendo e reli o texto bíblico, e eu vou falar um negócio. Nem Jesus gostava de todo mundo. Jesus Christ, agora veio heresia. Não levanta para ir embora que eu não estou contando heresia não, segura aí, calma aí, estou brincando. Nem Jesus gostava de todo mundo não. Jesus, deixa eu perguntar aqui para vocês, Jesus andava com fariseu? Jesus andava com perito da lei? Jesus andava com sacerdote do seu tempo? Resumindo, Jesus andava com gente hipócrita? Não, mas Jesus gostava de andar, sabe com quem? Com pecador. Com pecador. Sabe quem eram os pecadores do tempo de Jesus? Mendigo, pessoas em situação de rua, prostituta, pessoas comuns, camponeses, trabalhadores. E o interessante é que essas pessoas tinham dificuldades de andar com os religiosos, mas se sentiam à vontade com Jesus. Então não sou obrigado a gostar de todo mundo não, nem Jesus gostou de todo mundo não. Agora, é que eu disse, tem um detalhe. Por mais que ele não andava com todo mundo, ele amava todo mundo, a ponto de se entregar numa cruz, por todo mundo, pelo mundo inteiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Ele podia não andar com todo mundo, mas ele amava a todos. Porque o amor de Jesus, amar em Jesus, vai além de gostar, gente. Amar em Jesus é servir. Independente dos sentimentos, das sensações e das percepções que eu tenho do outro. Jesus amava também estes peritos da lei e hipócritas. O problema era andar junto. Como andarão dois juntos se não tem acordo? Tem gente que é tóxica, faz mal. E aí é você que tem que avaliar. Aliás, você tem que avaliar se você não é a pessoa tóxica. Nós temos que fazer essa avaliação. Agora, o amor em Jesus é um amor abrangente, não é seletivo. Amar em Jesus é querer o bem do outro, mesmo que a gente saiba que ela é uma pessoa tóxica. Amar em Jesus é sacrifício. Amar em Jesus é cuidar. Tem a ver com a parábola, hein, gente? Não perca a história com E, não. Tem a ver com a parábola. Amar em Jesus é doar-se. A gente adora 1 Coríntios capítulo 13. Como a gente gosta do Paulo falando sobre amor. Mas parece que a gente esquece daquele versículo que fala que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor. Então aí eu não sei se eu melhorei ou piorei, tá? Então, amor é diferente de gostar. Amor vai além, amor é maior. E até aqui, no versículo 29, a história é com H, né? É Jesus e uma pessoa real conversando. Agora Jesus vai responder, vai desenhar para esse perito da lei quem é o próximo dele. Você quer saber? Você está dando uma de um sem braço, então eu vou te ensinar quem que é o seu próximo agora, contando uma história para você. Vamos lá, versículo 30. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram roupas, espancaram e foram deixando-o quase morto. E provavelmente, queridos, essa é uma parábola que Jesus conta, essa é uma história que Jesus conta, que os teólogos chamam de parábola representativa. Por que representativa? Porque Jesus usa figuras reais do seu tempo. Jerusalém é uma cidade, Jericó é outra cidade, e esse caminho por onde esse homem caminhava é o deserto de Judá, que é 28 quilômetros de Jerusalém até Jericó. É muito provável que isso acontecia de fato nos tempos de Jesus. Inclusive nos tempos de Jesus, Herodes, diz Joséfo, que é um historiador, que Herodes mandou um monte de funcionário judeu, romano, tudo embora dos seus serviços. E aí um homem desocupado, mente vazia, que a gente sabe que é a oficina do diabo, o que eles foram fazer? Foram para o deserto de Judá fazer o quê? Tocar harpa, tocar violão?
Foi roubar, assaltar. Então, provavelmente, Jesus conta essa história, essa parábola, mas de algo corriqueiro que acontecia nos seus dias. E Jerusalém sempre representou vida, início de vida. E Jericó sempre representou o fim da vida, representou morte. E na nossa caminhada da vida, entre o nascer e o morrer, sempre tem um caminho, gente. Sempre tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho não é um caminho de linha reta, é um caminho cheio de curva. É um caminho que às vezes aparece escuridão. É um caminho que em determinados momentos nós somos assaltados, como esse homem da parábola, que foi assaltado no caminho. Quantos de nós não fomos assaltados no caminho? Literalmente. E quantos de nós não fomos assaltados com uma doença no caminho? Quantos de nós não fomos assaltados com mortes no caminho? Quantos de nós não fomos assaltados com imprevistos no caminho da vida? Por isso, queridos, o melhor caminho a se seguir na caminhada da vida é o caminho de João, capítulo 14, versículo 6, que é seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Porque independente da circunstância, nós estaremos num caminho seguro, num caminho de consolo, num caminho de paz, num caminho de amor, num caminho de esperança. Independente da circunstância, independente do momento em que a gente vive, o melhor caminho a se trilhar é o caminho de Jesus. É o caminho de Jesus. E aí, para a gente resumir nossa conversa, eu li um autor antigo, Antônio Vieira, que ele fala dos 3 tipos de pessoa, dos 3 estilos de vida, das 3 filosofias de vida que Jesus apresenta aqui nessa parábola. O primeiro estilo de vida é o estilo dos assaltantes. Qual é o lema dos assaltantes? O que é seu é meu. Por isso ele rouba. O segundo estilo e filosofia de vida é dos religiosos do tempo de Jesus. E o lema deles é: o que é seu e o que é meu é meu. E o terceiro estilo de vida e filosofia de vida representado aqui nessa parábola é do samaritano, do bom samaritano, que é baseado no lema: o que é meu é seu também. Glória a Deus. Assaltante: o que é seu é meu. Religioso: o que é seu, o que é meu é meu. E o samaritano: o que é meu é seu também. Então vamos começar falando um pouco aqui dos assaltantes, que representam esse estilo de vida do que é seu é meu. Representa aquele tipo de pessoa que vive buscando levar vantagem. Já conviveu com alguém assim, que quer levar vantagem em tudo? Prejuízo para ela é o fim da vida. Sabe aquele tipo de pessoa invejosa? Aquele tipo de pessoa que quer aquilo que você tem, simplesmente por ter. Sabe aquele tipo de pessoa que no seu trabalho, hoje a gente conversava na festinha dos gêmeos, conversava com uma amiga e conversava sobre trabalho e vendo pessoas que querem a posição do outro a qualquer custo. Sabe aquele tipo de pessoa que não está satisfeito com o que tem? E aí eu quero dizer um negócio para você: pensa naquilo que você tem. Pensa naquilo que você tem. Você vai chegar à conclusão que você tem muito mais do que você merece. Nós temos muito mais do que a gente merece. Nós temos muito mais, gente, do que a gente merece. Parece duro ouvir isso, mas é verdade. Faz o cálculo depois, raciocina depois. Então, os assaltantes representam essas pessoas que querem levar vantagem, que roubam mesmo, que usurpam, que furtam. Pessoas invejosas, invejam até doenças. Estranho isso, né? Mas é verdade. Às vezes você está num dia que você não está legal, você fala assim: rapaz, estou o dia inteiro com dor de cabeça. Aí a pessoa, em vez de te ajudar, fala: não, tem um remedinho, vou orar por você. Não, vai passar. Aí fala assim: você não sabe de nada, eu estou a semana inteira com dor de cabeça.
Você vai buscar consolo e sai arrebentado ainda. Pessoa assaltante, quer assaltar a nossa paz. Em vez de ajudar, piora. Pessoas representadas pelos assaltantes aqui nessa parábola pensam que tudo gira em torno dela. As coisas estão acontecendo longe, não tem nada a ver com ela. É para mim isso aí. Assaltante. As pessoas são pessoas que são incapazes de gestos de generosidade, de solidariedade, de comunhão. E por quê? Porque só pensa nela. Uma pessoa que só pensa nela adoece. Uma pessoa que só pensa nela não consegue ter comunhão. É uma pessoa que repele. Você não consegue andar muito tempo com ela, porque tudo é ela. Você vai contar uma novidade, eu já sabia. Gente chata, sabe? Gente chata. A gente tem que ser legal. Jesus é um cara legal. Andar com gente chata é ruim. Então é representado pelos assaltantes, pessoas invejosas, que tudo tem a ver com ela. Sabe tudo. A outra filosofia de vida, representada aqui na parábola, é dos religiosos. É a figura do sacerdote e do levita. É aqueles que têm o coração endurecido. São pessoas que são indiferentes. São pessoas que, dependendo da situação, atravessa para o outro lado da rua, atravessa a calçada. São pessoas que não ligam para o outro também. A parábola diz que eles passam longe. São pessoas que a sua dor é sua. A filosofia não é o que é seu, o que é meu. Então, a dor é sua, o sofrimento é seu, as lágrimas são suas. Eu não intrometo na sua vida, você não intromete na minha. Pronto, acabou. Característica na parábola de religiosos, de gente assim, que representam gente assim. Pessoas, no caso aqui, olha, isso é para nós, hein? Isso é para nós. Pessoas que priorizam o culto, que priorizam a liturgia do culto, o rito do culto, que priorizam o dogma, que priorizam a tradição. Não, mas a igreja diz isso ali. Em vez de priorizar a vida humana, em vez de ter compaixão, em vez de priorizar a dignidade humana. Eu sei que nos nossos dias a coisa está complicadíssima. A gente aqui como comunidade de fé tenta ao máximo, no mínimo, evitar a fome dos nossos irmãos e daqueles que estão próximos de nós. Eu sei que é dificílimo a gente acabar com a fome de Ribeirão Pires. Gente, é quase que utopia. É quase. A gente se esforça para isso. Por quê? Porque aonde a gente sai no centro de Ribeirão, você pega o trem, vai para Santo André, vai para São Caetano, vai para São Paulo, as imagens que nós vemos, muitas vezes, são pessoas famintas, em situação de rua, pessoas usuárias de drogas, perdidas. E de tanto a gente ver isso, a gente tem se tornado religiosos, corações endurecidos, e a gente não faz o mínimo, que é dar 1 quilo de feijão para montar a cesta básica para as pessoas que precisam. A gente precisa fazer o mínimo, para depois fazer o máximo. Tudo começa pequeno, queridos. Essa igreja começou pequena, pequeniníssima, vazia, na verdade, não tinha ninguém. Aí chegou 2 doidos, Fernando e Priscila, que vocês conhecem muito bem. Um tocava baixo e a outra tocava teclado. Aí trouxe a mãe e o pai. E começou, e olha onde a gente está. Tudo começa pequeno, não importa o tempo, não importa quantos anos. Importa fazer o que tem que ser feito hoje, aqui e agora. A gente precisa fazer o que está posto às nossas mãos para fazer. Não o que não está posto. Fica pensando na vida eterna. Pensa agora aqui. Nós já estamos vivendo. Então nós temos que priorizar, queridos, os relacionamentos. A nossa agenda tem que ser cheia, repleta de vida. A nossa agenda tem que priorizar a compaixão.
a dignidade humana, senão a gente é só religioso. Só isso. Religioso assim, do tempo de Jesus. Ser religioso com uma espiritualidade sadia é isso que nós precisamos. Cumprindo os 2 mandamentos, que na verdade é um só. Aí nós estamos no caminho. Aí nós estamos sendo uma comunidade de fé que ilumina. Já disse isso e repito. A nossa comunidade, graças a Deus, gente, durante a semana vocês não estão aqui. Por isso tem pastor para estar aqui, né? Acontece algumas coisas doidas aqui. Legal. Às vezes a gente pediu oração. Depois a pessoa volta e fala, consegui o negócio lá. Não é que é mágica não, tá? É porque vai dar fé da pessoa. Acontecem umas coisas legais. A gente empresta de vez em quando no estacionamento da igreja. Se nós não tivéssemos bom relacionamento com a vizinhança, acha que viriam aqui pedir para pôr o carro no estacionamento da igreja durante a semana? Ou dono de comércios vem aqui pedir para a gente ir lá no comércio orar? Então o que eu quero dizer com isso? Se a nossa comunidade não tiver relevância na comunidade, para que a comunidade cristã? Agora, enquanto tem luz, glória a Jesus. Então a gente tem que fazer o que está posto ao nosso alcance, nas nossas mãos. O último estilo de vida, o último tipo de pessoa é então baseado no bom samaritano, né? Onde o lema é o que é meu é seu. E esse tipo de pessoa é uma pessoa generosa, é uma pessoa solidária, é uma pessoa misericordiosa, ela é compassiva, ela reparte, ela compartilha, ela se doa, ela abençoa. Não precisa de muito, gente, para abençoar. É só abraçar, sabia? É só estar próximo. Não foi isso que ele fez na parábola? O bom samaritano, esse estilo de vida é um estilo de vida que se atenta às dores do próximo, do outro. Ou seja, resumindo, é o que ama, é o que se aproxima. Versículo 34, o que ele faz quando ele vê? Se aproxima. Como eu disse, não tem próximo e não próximo. Todos são próximos, inclusive o inimigo, tá? Inclusive o inimigo é próximo também. Vamos voltar para a família de Deus. Deus é pai, nós somos filhos. Inclusive o inimigo é próximo. E para ser próximo é só se aproximar. E às vezes depende de nós se aproximar. E ele se aproxima com compaixão. É um tipo de pessoa que não vive só para si, mas vive para o outro. Não se ocupa só com eu, mas com o nosso, com o que é nosso. São pessoas que se aproximam do próximo não só na fartura, porque tem gente que é interesseira, está mais para os assaltantes do que para o bom samaritano. Só se aproxima dos outros na fartura. Mas o bom samaritano, o verdadeiro discípulo de Jesus, se aproxima principalmente na hora da dor, na hora que ninguém quer abraçar, na hora que está todo mundo afastado, na hora que os religiosos passam de largo. Aí é que aquele bom samaritano, que o verdadeiro discípulo de Jesus se aproxima. E não se aproxima de mãos vazias, se aproxima com óleo, com azeite e com vinho, que são conteúdos terapêuticos daquele tempo. E não se aproxima só com isso, mas com tudo que tem, doa de si. A gente não dá nada se a gente não dá de nós mesmos. Nunca deu do seu quem não dá de si. Quando a gente dá do que sobra, é esmola, não é oferta. Nunca deu do seu quem não dá de si, do seu suor, daquilo que nós somos. O bom samaritano, discípulo de Jesus, além de dar azeite e vinho, ele também paga a hospedaria. E você acha que foi pouco? Os 2 denários que ele deixou lá? Os 2 denários representavam 2 dias de trabalho. Os historiadores dizem que esses 2 dias de trabalho manteria 2 meses de hospedaria. Você acha que foi pouco dinheiro que esse homem investiu? Não foi, não. E quem é bom samaritano se rodeia de bons samaritanos.
Porque ele foi numa hospedaria, deixou o homem, o hospedeiro também cuidou do homem. Quem é discípulo de Jesus, quem exerce uma espiritualidade, uma religiosidade sadia, se cerca de pessoas sadias, que exerce uma espiritualidade cristã baseada em Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a espiritualidade dos discípulos de Jesus. Qualquer outra é reprovada por Jesus. Jesus aprova a espiritualidade do bom samaritano, do reino de Deus, a espiritualidade sadia. A matemática da espiritualidade sadia de Jesus não é eu mais Deus, mas é eu mais você mais Deus. Essa é a espiritualidade sadia diante de Deus. A matemática de Jesus é eu mais você mais Deus na relação. É eu mais você mais Deus. É assim que a comunidade de fé de Jesus Cristo de Nazaré deve caminhar. E para a gente terminar, queridos, o versículo 36 e o versículo 37, terminando a história que Jesus desenha para esse religioso, Jesus vai contar a história e fala assim agora para o religioso: quem você acha que é o próximo desse homem que foi assaltado? Quem é o próximo desse homem? E o perito da lei ainda está na defensiva, porque ele defende um status quo da sua religiosidade. Ele não fala assim, o próximo dele é o samaritano. Ele fala assim, não, o próximo dele é o que teve compaixão. Para você ver a briga que era, para você ver a falsa espiritualidade desse homem. Quer mais claro do que isso? Quem é o próximo dele? O samaritano. O samaritano é bom. Olha o bom samaritano. O samaritano é bom. O sacerdote não, o levita também não. Não, mas ele fala assim, o que teve de compaixão. A mensagem de Cristo hoje para nós, queridos, é o amor. Tem compaixão do próximo. Ame sem reservas. Ame. Não tem outro mandamento para a igreja de Jesus cumprir a não ser ame. Ame sem medo de amar. Eu sei que quem sofreu de amor é difícil voltar a amar. Eu sei disso, viu, gente? Aliás, tem uma música da Kel Schmidt que é bonitinha, fala isso. Mas que é melhor um joelho ralado do que um coração ferido, né? É verdade, porque o joelho ralado passa metiolado, nem tem medo, o metiolado de hoje nem arde mais, né? Mas um coração ferido, eu sei, eu imagino que deve ser muito doloroso. Mas não tenha medo de amar. Ouse amar, queridos. O amor é a solução para a sociedade. O amor de Deus, o amor revelado em Cristo Jesus. E para finalizar, queridos, Jesus disse assim: é o que teve misericórdia? Tá bom, vou passar um pano para você. Você não quer falar que é o samaritano? Mas eu vou passar um pano para você. Então faz o seguinte, já que você sabe que é o que usou de misericórdia e que você é bom de Bíblia, vá e faça o mesmo. Ou seja, ame. Vá e faça o mesmo. E eu quero encerrar, queridos, lendo uma paráfrase desse texto, escrita por um homem que eu admiro muito, mas que já está no Kairos, que é o Rubem Alves. Ele escreve uma paráfrase dessa parábola. E se talvez eu fui enfadonho, cansativo e dei sono, se você aprender só o que eu vou ler aqui, já está de bom tamanho. E depois que eu ler, nós vamos orar, tá bom? Nós vamos cantar, né? Vamos cantar? Tem tempo ainda para cantar. Nós vamos cantar aquela música da Nívia, tá bom? Os músicos, depois que eu ler, vem aqui que nós vamos cantar. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar. A paráfrase que esse homem escreveu: um homem perguntou ao Senhor das histórias sobre os mandamentos, e ele respondeu: o primeiro mandamento é que devemos amar a Deus mais do que amamos as coisas que possuímos. E o segundo mandamento é que devemos amar o nosso próximo com o mesmo amor que temos para conosco mesmos. E quem é o meu próximo? O homem perguntou. E foi essa a história com ele que ele contou. Era uma vez um garçom
que depois de uma noite de trabalho voltava para sua casa com pouco de dinheiro que havia recebido como gorjetas para sustentar a sua família. Eram 4 horas da madrugada. As ruas estavam vazias e escuras. Valendo-se da escuridão, 2 ladrões atacaram o garçom. E além de roubarem o seu dinheiro, bateram nele, deixando-o como morto na calçada. O tempo passou. O sol anunciou a manhã. Passava por aquela rua no seu carro um sacerdote que se dirigia à igreja para celebrar a primeira missa. Vendo o homem caído, ele se lamentou e disse: se não fosse pela missa, eu pararia para ajudá-lo. Rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria, em intenção do ferido, e foi cumprir suas obrigações religiosas. Logo depois passava por aquela mesma rua no seu carro um pastor evangélico que se dirigia para a sua igreja a fim de dirigir uma reunião de oração. Ao ver o ferido, ele perguntou: meu Deus, que terá feito esse homem para que o diabo assim o castigasse? Premido por suas obrigações religiosas, ele de longe executou gestos de exorcismo e continuou na direção da sua igreja. Levantado o sol pela manhã clara, passava por ali um travesti, em sua lambreta, vindo de uma noite de farra. Ao ver o homem caído, seu coração se comoveu. Parou, colocou o homem na garupa e levou-o a um hospital. Lá tirou do seu bolso todo o dinheiro que tinha e disse: para pagar os gastos que houver. E desapareceu antes que a polícia chegasse. Terminada a parábola, Jesus perguntou aos que o ouviam: desses 3, qual foi aquele que cumpriu o mandamento do amor? Todos ficaram em silêncio por saberem a resposta. E os religiosos não gostaram dessa história.